Olá, estamos aqui hoje com o conselheiro da Open Cashback, Barral, uma pessoa super conhecida no mercado de varejo, é, conselheiro de diversas empresas também, Supermercado Nordestão, Proença, Supermercado de São Luís. E vamos conversar um pouquinho sobre esse mercado de varejo, sobre as dores no varejo e as possibilidades existentes, inclusive com a Open Cashback. Barral, tudo bem? Obrigado aí pela presença. Tudo bem, eu fico honrado de estar aqui participando junto com você, conversar um pouquinho sobre o que nós temos no varejo hoje, situações, e também tirar algumas dúvidas, apesar de ser conselheiro, mas tirar algumas dúvidas do modelo da Open Cashback para o varejo alimentar, principalmente, que é o foco que a gente vem conversando bastante. Acho que é muito interessante a gente entender, até para cada vez mais mostrar a capacidade que a Open tem de ajudar os varejistas principalmente. Então eu começaria, até para a gente entender, até para eu poder saber que perguntas fazer, como a Open Cashback surge dentro desse processo e como ela está se vendo dentro do varejo alimentar, principalmente, que é uma das atividades que ela vem procurando fazer. Perfeito, Barral. A Open como ferramenta, né? Apesar do nome ser cashback, a nossa origem, né? Onde a gente nasceu no mercado americano. Quando a gente veio para o Brasil, a gente acabou tropicalizando, né, a ferramenta e hoje é uma ferramenta muito mais de loyalty, de fidelidade, que utiliza créditos em wallet, né, que muita gente chama também, a gente chama também parte dela como cashback, para poder ajudar ao varejo a fidelizar aos seus clientes. Né? A gente inclusive hoje criou um método, né, uma metodologia chamada CRIRCF, que são as iniciais de capturar, reter, influenciar, recuperar, comunicar e fidelizar. A gente entende que a gente consegue atuar na jornada como um todo, né, desde o momento é, de início de uma compra, né, na captura de dados, até o momento de você conseguir realmente a fidelização. Então, a gente passa por todo esse processo de maneira bem estratégica, com objetivos, onde o que a gente vê no final são resultados bem significativos para os varejistas. E do meu lado, eu também queria te fazer uma pergunta. O que você vê de dor hoje dentro do varejo alimentício? O que você considera como algo que possa melhorar ou que a tecnologia possa melhorar dentro desse mercado? Assim, a gente pode falar de várias dores. A gente está vivendo um momento no Brasil muito interessante, inflação e tal, tal. Mas olhando o consumidor, que eu acho que é o foco principal nessa conversa nossa aqui, a gente tem várias dificuldades, principalmente no que tange a gestão do consumidor, a gestão de como entender melhor esse consumidor. Aí você fala muito de CRM, você fala disso, você fala de outras coisas, mas em si, como eu usar melhor os dados para eu poder atender esse consumidor da melhor maneira possível? E como eu faço esse consumidor vir mais vezes ao meu supermercado, ou ao meu atacado, ou o que seja, para poder comprar. Então, e cada vez mais, olhando também o outro aspecto, como eu vou lidar isso com relação à minha concorrência? Porque os diferenciais hoje ficam muito preço, guerra de preço, coisa, e a gente tem que sair um pouco disso. Quer dizer, o conhecimento do consumidor, ele passa a ser fundamental para eu poder me distanciar do meu concorrente. Como é que eu me distancio dele? E buscar ferramentas que possam me ajudar a isso. Quer dizer, como é que eu chego nesse meu consumidor e ofereço algo diferente que ele se encante. E aí, usando o termo bem claro, como é que eu fidelizo ele para isso? Então, essa é uma dor constante. A gente tem uma deficiência também olhando o varejista, que é a não saber utilizar bem os dados, que a gente tem essa dificuldade. Os dados existem muitas vezes, já existem redes que têm 80% da sua compra identificada, mas muitas vezes a sua capacidade de avaliação dos dados e como chegar nesse consumidor é que fica deficiente. Então, eu diria que olhando esse aspecto de consumidor, essas dores são fundamentais. E aí vem a história de como a gente, que soluções eu tenho para isso, como eu tenho.
Claro que o cashback em si tem é uma parte desse processo, mas eu entendo, pelo que eu procurei entender quando fui assumir a cadeira de conselheiro da Open, é que ela tem algo mais para entregar para o varejista. E isso foi uma das coisas muito importantes na minha avaliação, ah, de como participar do conselho, o que é que realmente tinha de diferente. E eu vi que tinha algo diferente. Inclusive, ah, é muito mais que só cashback. Então, acho que a visão tem que ser essa. Então, é um pouco disso que eu sinto a deficiência e é um pouco da provocação que eu quero fazer com você, Ferrari, de como realmente a Open podem trabalhar melhor, ajudando esse varejista a chegar mais perto do seu consumidor, entender e conhecê-lo e poder fazer ele ter realmente ele como fiel nessa história. Legal, ótimo ponto. Eu vou começar comentando na parte de dados, né? É, avaliando o mercado, avaliando parte de tecnologia. É, eu acabei de chegar agora da NRF, né? 2025. Só se fala em inteligência artificial. Eu fiz uma apresentação interna, né, para o nosso time e uma das coisas que eu falei foi isso. Qual foi o tema da NRF, né? Apesar de ser game changer, o ponto 1 foi IA, o ponto 2 foi IA e o ponto 3 foi IA com alguma coisa. Então, e o alimento da inteligência artificial são os dados. Então, quando a gente para e olha para a operação hoje da Open Cashback, a gente olha para ela como um todo. E o primeiro passo que você precisa ter são dados. Mas como você precisa ter dados, né? Então você precisa capturar esses dados. Então o primeiro passo dentro da metodologia que a gente criou é como eu consigo capturar esses dados de maneira harmoniosa com esse consumidor. O mercado utiliza muito de uma maneira muito direta. Qual é o seu CPF? Né? E o brasileiro ele tem esse costume, diferente, por exemplo, do mercado americano, que ninguém fornece o Social Security Number, que é o equivalente aqui ao nosso CPF, né? Mas tem algumas pessoas que se incomodam com isso. Então, uma das formas que a gente entende que pode colaborar para ter uma entrega das pessoas, das suas informações, é bonificando elas, né? Mas essa bonificação não é simplesmente porque ela está gerando seu dado, e sim estrategicamente utilizada como você vai realizar isso. Então eu costumo dizer que o primeiro passo dessa jornada é você identificar o teu cliente, e eu vou até além, tá? Não é só saber que o Barral é o Barral, mas será que eu consigo saber qual é o e-mail do Barral? Será que eu consigo saber qual é o telefone do Barral? E isso não é uma coisa tão simples, porque muitas vezes as pessoas podem fornecer algo que não é verdadeiro ou que não use. Então, o que a gente fez também é validar esses dados. Então, a gente tem para telefone um envio de SMS token ou a opção também de e-mail token, ou seja, para ter certeza que o dado fornecido pelo aquele cliente é um dado verdadeiro. Uma das coisas que a gente percebeu quando a gente ia fazer trabalhos de reativação de bases ou para tentar evitar o churn, é que a gente pegava bases que a gente não conseguia trabalhar, porque os dados eram totalmente defasados ou não fidedignos. Então a gente criou esse primeiro passo para a gente conseguir capturar esses dados e ter a certeza que no momento oportuno, seja para comunicar o benefício que ele recebeu dos créditos, ou até mesmo para ajudar o CRM. Né? O CRM precisa enviar suas informações e que elas cheguem nos seus consumidores, senão é um investimento que muitas vezes vai pelo ralo. Então a gente consegue dessa forma entregar um usuário autenticado tanto para recebimento das comunicações relativas ao Open Cashback, como também para o CRM poder fazer a sua comunicação. Um dado que eu queria perguntar para você, até em relação a isso, como você vê, porque uma coisa é a gente falar das grandes redes que têm uma estrutura e que muitas vezes capturam um dado, como você falou, em torno de 80%. E os outros varejistas, os outros supermercadistas, como você acha que eles estão nesse momento? Eles estão conseguindo capturar dados, identificar clientes e mais? Agora vai tanto para o grande quanto para o pequeno.
O dado por si só é como se fosse petróleo, né? Você não consegue, às vezes, pegar um petróleo e botar no seu carro para ele andar. Ele precisa ser refinado, transformado em gasolina. O que eles estão fazendo com esses dados? Eles realmente conseguem utilizar? Imagino que algumas grandes redes consigam. Mas o restante, se consegue capturar esses dados, eles conseguem trabalhar esses dados de alguma forma? Bom, esse é um ponto fundamental dentro da nossa dificuldade do varejo. É como trabalhar os dados. O que existe, algumas empresas têm isso mais evoluído, eu não tenho dúvida disso, mas eu ainda acho que mesmo nas grandes existe muita deficiência da utilização dos dados, de como usar. Então, da maneira correta, de realmente usar o dado para algo diferente para o consumidor. O consumidor tem que ser encantado. Eu sempre digo o seguinte: o varejista ele tem que entender que ele tem que encantar o consumidor. O consumidor tem que se sentir, ou seja, por ambiente de loja, ou sempre por atendimento, ou seja, o que seja, ele tem que ser encantado. E muitas vezes ele tem as informações, tá? Mesmo os médios e os pequenos já têm informações, mas não sabe como chegar ou chega de maneira meia confusa com o consumidor. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo claro. Ele dá um cashback, mas ele não sabe o porquê está dando e o cliente também não sabe por que está recebendo e não sabe por quê. Então, pegando um exemplo, usando para você entender, fica muito confuso para o consumidor. E o consumidor hoje, de uma certa maneira, ele quer algo diferente, ele quer, vamos dizer assim, ele quer algo que seja Mais personalidade. encantado, personalidade, Hum. tem tudo isso. Então, essa dificuldade que você vê no mercado, e eu vejo isso constantemente, mesmo em empresas que têm muito bom atendimento, são referência de atendimento nas suas regiões, elas poderiam ser muito melhores se soubessem usar muito melhor os dados. O que eu te falo, muita gente hoje já tem dado, tá? Mas é a história do petróleo. Tem o dado, mas como refina isso? A própria dificuldade do modelo de gestão, muitas vezes, atrapalha isso. Uhum. Então, existe uma dicotomia entre o CRM, o marketing, a estratégia. Então, você fica confundindo, é o folheto de oferta, não é o folheto de oferta, é preço. E muitas vezes não é preço que você precisa. Você precisa mostrar algo diferente para ele. Então, eu acho que é importante um pouco do que eu vi, e aí volta a colocação, e acho que é importante você falar um pouco de como você criou, como a ferramenta Open Cashback pode fazer isso, porque foi uma das coisas que mais me encantou olhando como conselheiro, quer dizer, ver que essa ferramenta existe um caminho para chegar lá. Agora, qual o caminho? Então seria interessante você falar um pouco do CRIF, quer dizer, como é que isso entra dentro, é uma linguagem específica que você criou e que o varejista precisa entender isso bem, porque muitas vezes você vai chegar no varejista e ele vai te dizer: não, eu já tenho cashback, porque está no CRM dele. Ah, eu tenho. Mas ele utiliza o cashback dentro da estrutura do CRM dele. Só uma perninha ou é algo importante? E como eu faço isso diferente, tá? Porque o cliente tem que saber o porquê que ele está recebendo aquilo. E muitas vezes ele recebe, Usa e não usa sabe e não como, nem por sabe que ganhou. exatamente. É. Então acho que esse é um ponto que E isso é um ponto ruim, né? Porque acaba que o varejista deu um desconto que talvez não precisasse dar. exatamente, esse E é o aí ponto. acaba impactando a margem dele e pode ser que ele veja isso de maneira negativa. E é exatamente nesse ponto que a gente sempre se preocupou, né? É, quando a gente olha para influenciar vendas, por exemplo, que é uma das letras, né, do CRIRCF, que é influenciar vendas, a gente está muito acostumado dentro do mercado, e provavelmente desde que o comércio é comércio, a utilizar o desconto como forma de vender. Só que não é saudável, né? Eu baixo o meu preço, o outro baixa o preço do lado de lá, e aí todo mundo acaba se prejudicando, diminuindo a margem, e fica uma competição não saudável. Então, o que a gente tenta focar do nosso lado é como eu consigo, como você falou, engajar e encantar esse consumidor de uma forma ele perceber valor. Então, voltando aqui para a metodologia do Kirchhoff, o primeiro ponto que eu trago é você saber entregar valor para o teu consumidor. Se você está disposto a abrir abrir mão de parte da sua margem quando você oferece desconto,
Por que não fazer isso de maneira mais tecnológica, inteligente, com algum objetivo e estratégica? Então, quando a gente criou a plataforma Open Cashback, a gente procurou atuar e criar possibilidades do varejo trabalhar em cima dessas variáveis, para que ele não dê um desconto puro e simples, porque aí é mais fácil, não precisa nem de ferramenta, ele vai lá e dá o desconto como ele faz normalmente. Então, voltando aqui ao CRIRC, tá? O primeiro passo é o C do capturar. O segundo tem a ver com reter. E o reter, a gente traz sim uma estratégia muito do mercado americano, que foi onde a gente nasceu, que é gerar valor para esse consumidor quando ele faz uma compra. Só que não é gerar valor por gerar valor. Não é gerar valor numa nota, num valor total da sua conta. Ele precisa ser estratégico, ele precisa ter um objetivo por trás. Ele precisa ter um prazo de validade que ele precisa ser diferente daquele cliente que volta toda semana para aquele cliente que é o cliente mensal. Qual é o meu objetivo quando eu gero esse valor para ele? Você tem um objetivo? 90% do que eu escuto de empresas que trabalham com cashback, elas não sabem nem por que elas estão dando cashback. Simplesmente porque virou moda, porque começaram a falar de cashback, ela não quer ficar fora da tendência, do trend, e ela vai e bota um cashback. Mas cashback é estratégico. Cashback ele pode substituir em alguns momentos o desconto, como eu falei ali, no momento de influenciar. Mas como você faz isso e quando você faz isso e de que maneira você pode realizar isso? Então, a Open ela já começa com um grande diferencial que você pode oferecer esses créditos para o consumidor diferenciado por produto. Então, quando você diferencia por produto, isso significa dizer que você pode, por exemplo, trazer a indústria, né, para ser seu parceiro nessa operação. E de que forma? Você oferecer mais créditos para o consumidor que comprar determinados produtos. Isso vai servir tanto para a grande indústria, como até para a pequena indústria, ou aquela marca que está começando e quer que o cliente experimente. Em vez de, como alternativa, né, da pessoa que antigamente ficava no supermercado dando provas, dá um cashback arrojado, né? 50% de cashback na compra daquele produto. Vai ser muito interessante para a indústria, que vai estimular a venda daquele produto, então para um novo varejista, uma nova indústria, um novo produto, para estimular o consumo e aquele cliente poder levar o produto para casa e provar. Vai ser interessante para o consumidor, porque ele vai receber créditos para voltar naquele supermercado e utilizar aqueles créditos naquele supermercado, onde ele perceba valor. Às vezes eu escuto a indústria falar assim: ah, mas eu gostaria que comprasse novamente o meu produto. Mas quando você olha a gente como Open, a gente olha para o ecossistema. E dentro desse ecossistema tem a indústria, tem o supermercadista e tem o consumidor. Se você só olhar para uma estratégia que você visa beneficiar o teu consumidor, uma estratégia que você busca a lealdade dele, você só olhar para o seu negócio, você vai deixar de considerar a pessoa mais importante na chave dessa operação, que é o teu consumidor. Será que para ele vai ser interessante? Ele está provando, de repente, um produto. Será que ele vai gostar? Será que ele vai comprar aquele verdadeiro produto? Então, essa é uma estratégia que passa a ser da rede de supermercados, que ela negocia. Então, a indústria vai receber o cliente comprando o produto, porque vai receber e vai perceber valor em ter adquirido aquele produto, e o supermercado também ganha. Por quê? Está vendendo produto específico daquela indústria, mas para o consumidor voltar e utilizar esses créditos nesse próprio ambiente. E aí, Barra, eu passo agora a bola para você para entender. O que você acha disso? Pelas conversas que a gente já teve, você acha que isso pode ser algo realmente interessante, né? Eu acho que esse é o ponto que foi mais atrativo dentro da minha visão do negócio, que é quando eu olho o mercado, eu vejo muito cashback genérico, o total, o bolo, a compra. E não se fala em produto, quer dizer, fazer a geração por um produto, tá? Fazer a geração por um produto, que é o que a gente está falando aqui. E acho que isso é um diferencial bastante interessante, principalmente para a gente não só olhando como varejista, mas como você falou com a indústria, mas principalmente para as parcerias da indústria com o varejo, que a gente entender melhor. E no momento como a gente está vivendo hoje, que você tem um momento em que a própria situação do mercado, toda essa consequência que a gente está vivendo de inflação, de tudo isso, se você for só olhar preço, só preço, você começa a ter problema muito sério
na sua margem. Quando você olha que você pode trabalhar produtos de maneira diferente e agregar isso para o consumidor de uma maneira simpática, porque é como você falou, você está dando um desconto nessa água aqui. Mas quando ele está voltando, ele está tendo a oportunidade de usar aquilo de forma geral no seu negócio. E aí você pode trabalhar muito bem a questão da margem do produto, que é um pouco do que depois eu vou questionar sobre isso, a questão de eh, travar alguns caminhos dentro do processo. Porque quando a gente olha o total, é o bolo da compra. Mas, pelo que eu entendi claramente de vocês, da Open, a gente tem a possibilidade de limitar determinadas situações e que isso é tanto bom para o varejista como para a própria indústria. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E a grande dificuldade, muitas vezes, é de o varejista entender isso. Tá? Acho que é o ponto, por isso que é importante você detalhar um pouco essa parte de como você pode ser diferente, né, nessa questão, porque senão a visão vai ser sempre do cashback como um todo, e não da coisa específica. Quer dizer, eu posso delimitar limites, quer dizer, criar limites para determinadas situações. Então, eu te devolvo nessa até para a gente depois abrir um pouco a cabeça de como o varejista, olhando o varejista aí, ele olhando o consumidor dele e podendo dar uma condição melhor para o consumidor dele e que isso dê um retorno bom para ele, né? A visão tem que ser um pouco essa. Porque no fundo, o que todo mundo quer é o aumento de venda, olhando o varejista, olhando a indústria, e o consumidor é que ele tenha a possibilidade de ter a melhor compra possível para ele. Essa é a visão que nós temos. Com menor impacto na margem. Exatamente. É. Então, esse é um ponto que você está trazendo que ele é super importante e que a gente pensou nisso. Quando a gente pensa na operação, novamente, precisa entregar valor para o consumidor, ele precisa perceber esse valor para mover ele, para fazer com que ele volte e queira comprar novamente e perceba o benefício que ele recebeu, né? O que eu costumo dizer é que quando você faz isso, você aumenta o poder de compra do consumidor, né? Ele pode comprar mais com o mesmo dinheiro que ele tem. E isso, no final, acaba se tornando resultado como um todo dentro da companhia. Mas aí as pessoas podem se perguntar, mas como assim? É porque existe uma diferenciação muito grande numa operação como a da Open Cashback, que é a geração desses créditos, ela não é desconto. Ela é créditos estratégicos para a realização de uma nova compra. Acho que esse é um ponto fundamental para a gente falar, porque a visão é sempre a visão de desconto, é que eu estou dando um desconto. E a gente sai um pouco desse círculo com isso. Então eu queria que você aprofundasse esse ponto aí. Exatamente, Barros, esse ponto é fundamental, porque quando você gera o cashback, você estimula e você influencia o consumidor, né? Vou comprar uma garrafa de água, 50% de cashback. No subconsciente, já tem estudos que mostram isso, para o consumidor, ele fala assim, pô, tô comprando pela metade. Mas não é isso que acontece. Ele vai pagar o preço cheio e vai receber 50% em créditos para ele estratégicos para ele voltar e realizar uma nova compra. Por que eu falo que ele é estratégico? Porque dentro da operação, você pode determinar o desconto máximo e você tem um prazo de validade desse cashback. Você pode determinar qual produto você vai gerar e qual produto não pode ser resgatado com cashback. Então, um ponto importante, uma coisa é a geração e outra coisa é o resgate. Quando a gente fala do cliente retornar, e eu falo de retornar de forma estratégica, eu limito a validade desse crédito. Então a gente criou na Open o que a gente chama prazo de validade dinâmico. Por que isso? Porque tem varejista que começou a utilizar o cashback e começou a perceber que tinham clientes que já eram fidelizados e voltavam num determinado momento e ele estava simplesmente dando desconto para um cara que era o campeão dele de vendas. Então não fazia muito sentido isso. Então a gente criou o prazo de validade dinâmico, que a gente avalia o histórico e vou deixar registrado, ninguém no mercado tem isso. Daqui a pouco vão acabar aparecendo outros players dizendo que estão fazendo isso, tá? Mas a gente usa muita inteligência por trás, é um algoritmo que faz isso. A gente avalia o histórico
desse consumidor, entende qual é o prazo médio que ele retorna, e aí a gente coloca um percentual menor para tentar modificar a jornada de compra no longo prazo desse consumidor. Ou seja, se ele é um consumidor que volta de 30 dias em 30 dias e por conta do crédito que você gerou, você deu validade de 27 e ele voltou com 27 ou menos, significa que ao longo de 12 meses ele pode estar realizando mais uma ou duas compras. Consequentemente, o que eu fiz? Eu aumentei o ticket médio desse consumidor, que é um consumidor campeão. Eu entreguei um pedaço da minha margem, mas eu criei um objetivo que foi aumentar o número de compras dele dentro da minha jornada de compra desse consumidor. Então é o que eu falo, o desconto ele pode ser oferecido, ele pode ser realizado e a utilização dos créditos é um desconto, mas de maneira estratégica, ou seja, eu ofereço algo, mas eu quero que você venha mais ao meu supermercado, consequentemente gastando mais, aumentando o ticket médio, consequentemente incrementando o faturamento que a gente coloca. O outro ponto que a gente ajuda também é o limitador para a utilização do resgate do cashback. O cliente não pode entrar dentro da loja, vamos dizer que ele tem acumulado em crédito R$ 50. Ele não pode entrar, não é que ele não possa, a ferramenta até permite, mas não é o que o mercado utiliza e que talvez não seja recomendado. Entrar dentro do supermercado e pegar um produto de R$ 50, se ele tivesse R$ 50 como crédito, né? Esse crédito está vinculado a uma compra mínima. E aí vai um outro diferencial da Open Cashback. A gente trabalha como uma wallet, como uma conta de banco, tá? Só que os créditos são só para desconto, não dá para sacar para conta corrente. Se o varejista determina que é 10% o desconto máximo, ele vai entrar na loja, vai comprar o produto de R$ 50, mas ele não consegue usar os 50. Ele só vai usar 5. Então ele vai pagar 45, tá? Ah, mas e o restante que sobrou dos R$ 40? Continua no wallet dele até o prazo que terminar dentro da operação. Quer dizer, nós estamos falando do percentual e não do valor. Exato, Eu acho que exato, esse é um ponto fundamental para a gente raciocinar. exato. Ele está usando o percentual, ficando com o saldo na mão dele ainda, mas porque essa é a grande discussão, porque muitas vezes para o consumidor ele tem que gastar aquilo tudo ali. E aí fica essa confusão na cabeça do consumidor. E o próprio varejista tem essa dificuldade. Quer dizer, não é só o consumidor que tem dificuldade. A gente mesmo no varejo tem essa dificuldade de entender isso. Tá? Exato. E é por isso que ele impacta tão pouco a margem. Porque muitas vezes o consumidor volta, ele recebeu 10%, e aí você pode pensar assim, pô, mas ele recebeu 10%, será que ele vai perceber valor? Aí eu pergunto, qual é a empresa hoje que você entra sem ter um programa de benefício que você tem 10%, que você tem 20%, 30%, né? A gente trabalha em N setores, né? Alguns setores têm 30% de desconto máximo. Qual que você tem? Não existe. Então, realmente é um benefício percebido. O que acontece e o que a gente tem de histórico é que o cliente acaba consumindo muito mais. E aí ele consegue utilizar os créditos todos. E tem um ponto que muito pouca gente percebe, Barral, que é o seguinte: quando você dá um cupom ou quando você dá o desconto, esse desconto ele é ilimitado. Sim. Então, se você dá um desconto de 10% e o cliente entra na sua loja e gasta R$ 500, você deu R$ 50. Mas se ele consumiu 5.000, estou fazendo um cálculo esdrúxulo só para entender os números, você deu 500. Só que se ele tiver 50 de crédito, ele consumiu 500, foi 10%. Mas se ele consumiu 5.000, foi só 50. Então, o cashback ou os créditos que você gera, eles são limitador financeiro do desconto máximo ofertado. Entendi. Então, é por isso que ele dilui tanto, por isso que ele é muito diferente. Eu já ouvi em algumas reuniões ou alguns papos, não, mas cashback é desconto. Depende de como você vai observar. Ele é um desconto, mas é um desconto estratégico e não é o mesmo impacto quando você gera. Totalmente diferente. Do nosso lado, a gente tem uma média que varia de 1 a 3%, dependendo da estratégia que ele vai utilizar, de impacto de desconto na margem como um todo. Isso é muito baixo. Né? Aí você chegou num ponto que talvez seja o grande conflito da, do, do termo cashback. Tá? Vamos falar assim. Eu acho que talvez o que a gente esteja vendo hoje é
utilização indevida do cashback ou a interpretação indevida do cashback. Quer dizer, eu acho que, eu diria assim, navega nos dois lados. E isso, de uma certa maneira, e aí você vai entender a minha colocação, olhando o varejo alimentar, o supermercado, o atacarejo, o que seja, o varejo alimentar, como a nossa margem é muito baixa, isso assusta, tá? Quando você fala 10%, quando você fala 20%, ou que seja, 5%, olhando o histórico do meu negócio, do modelo de negócio, que é diferente do modelo da indústria, ou de outros segmentos de varejo, tá? Isso assusta. E muitas vezes essa confusão fica. É desconto, não é desconto, é um aumento de compra posterior ou não é aumento de compra. E acho que essa é uma das grandes dificuldades de interpretação e digo mais, por isso que nos produtos normais de CRM que existem aí, sem citar nomes, de boa qualidade inclusive, o cashback é apenas uma perna dentro. Por quê? Porque não é nem priorizado muitas vezes como deveria ser. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que realmente provocar aqui esse bate-papo, para que todos entendam o que é isso realmente, porque essa confusão está. Inclusive, a gente tem falado muito, e eu posso abrir aqui numa boa, tranquilamente, que até tem provocado aqui o Ferrari, que, pô, de repente tem que tirar esse nome cashback da Open, porque não porque é ruim, não é isso. É que talvez nós, no Brasil, temos, como sempre, deturpando o modelo, tá? E acho que essa é uma provocação importante para a gente fazer, porque isso é importante para o varejista entender, mas e para o consumidor também entender. E de uma forma geral, a gente está com essa confusão na cabeça de todos, tá? Barro, esse ponto que você tocou é excelente, tá? É engraçado que, tipo assim, que a gente fala, o cashback, ele tem uma visão diferente do mercado supermercadista e do mercado farmacêutico. Diferente do mercado de varejo de moda, por exemplo, que ama o cashback e percebe valor o tempo todo dentro da operação. E não é por conta da margem, é por conta do momento, da tendência que surgiu o cashback no Brasil. Eu preciso voltar um pouco. É, ele é muito novo. O cashback ele surgiu por um meio de pagamento que as pessoas chamavam de cashback, nem existe mais, eles acabaram de fechar a operação deles. É, e aí as pessoas viram, acharam isso interessante e começaram a fazer como se não tivesse ciência por trás daquela operação. Simplesmente seria dar um cupom futuro. E cashback não é um cupom futuro. Cashback tem estratégia, cashback tem inteligência. A gente ouviu muito varejista brasileiro, né? Qual é a dor? Como você gostaria? O que está impactando? Qual é o problema? Por isso que a gente criou e travou todas essas funcionalidades. Eu nem entrei ainda em outras funcionalidades como recuperação de cliente, evitar o churn, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse ponto, quando falam cashback, a primeira vez que eu ouvi foi conversando com uma pessoa do mercado farmacêutico. Cashback não funciona tão bem, né? Realmente, se você não tiver o conhecimento da operação e criar simplesmente algo muito simples, fez uma compra, ganhou R$ 50, você pode entrar na loja e pegar um produto de R$ 50, se você fizer uma compra qualquer, não tem uma inteligência por trás, vai afetar a margem, vai ser ruim, né? Ele não vai ver o incremento de faturamento, porque o incremento de faturamento vai vir seguido de um desconto, que ele não quer dar em todos os produtos e nem pode dar em todos os produtos, né? Agora, quando você trabalha com uma configuração dentro de uma plataforma de forma inteligente, com uma estratégia, com um objetivo, o que a gente tem e o que a gente fez para ajudar nesses casos, a gente criou um simulador, né? Onde a gente mostra onde é que a mágica acontece. Quando você tem incremento de faturamento com todas as outras variáveis controladas, esse incremento de faturamento acaba se transformando em lucro no final. Inclusive, até aumenta a rentabilidade das empresas em alguns casos, quando a gente simula. E sabe por quê, Barral? Porque tem uma coisa que não muda dentro de uma operação dos custos, né? Você tem custo variável, você tem custo fixo. O custo fixo, ele não aumenta quando você aumenta o faturamento incremental. O que muda é o variável. Então a gente já pegou em simulações que às vezes o custo variável, né, representando só pelo custo. Quando você olha o custo variável, às vezes ele representa 20%, 30% de uma operação. Vou falar em 30% para facilitar números, tá? E quando você coloca ele numa estratégia de cashback com aumento do incremento de faturamento, esse custo de 30 fixo, ele acaba virando 24, 23. E parte, e ele é diluído, e parte do que você gerou de incremento de faturamento vai direto para o teu resultado. Então a mágica está aí.
E eu estou falando de conta que no final você acaba aumentando a rentabilidade já utilizando o pagamento da plataforma, o investimento na plataforma, o desconto que você ofereceu. O nosso ROI médio dentro da Open Cashback é de 6. E o ROI que eu estou falando é incremento de faturamento. Como é que você mede o incremento de faturamento, Ferrari? É simples, eu tenho dado. O cliente utiliza esse crédito. Quando ele utiliza esse crédito, isso é um faturamento incremental. A gente pega o faturamento incremental, abre parênteses, investimento na plataforma, mais o desconto que você ofereceu, fecha parênteses, divide essa conta pelo desconto, divide essa conta, abre parênteses, pelo investimento da plataforma, mais o desconto oferecido. Você tira o ROI, né? Então hoje o nosso ROI é acima de 6. Hoje eu não tenho cliente que não tenha ROI acima de 6, não. O ROI médio é de 6. A ROI é positivo. Tá? A gente tem cliente lá, se eu não me engano, os outliers são 4,7, eu tenho ROI até de 8. E dependendo da campanha, como eu falei para você, essas campanhas de recuperação, de reativação de base para evitar churn, já tive cliente com mais de 12 de ROI dentro do investimento. Então, de novo, o cashback ou a estratégia de geração de crédito através do wallet, quando ela é feita de forma a buscar um objetivo e estratégica, ela gera muito valor e muito resultado. Agora, precisa saber fazer, precisa ter acompanhamento disso. A gente tem, por exemplo, um acompanhamento mensal de performance. A gente tem um dashboard onde as pessoas conseguem acompanhar os dados e a gente senta para discutir aqueles resultados. Poxa, a média, o benchmark de mercado é X. Por que você está com X menos alguma coisa? Vamos avaliar e a gente, junto com eles, vai avaliando esses números para propor algumas iniciativas. E o que a gente vê quando a gente propõe essas iniciativas e são seguidas são resultados incrementais. Você falou um ponto aí que é importante, que é como a empresa Open Cashback trabalha com o cliente. O cliente, no caso aí, o varejista, tá? Olhando o varejista. Que você falou da questão de estar junto, de acompanhar. Acho que é bacana a gente discriminar aqui como quando você tem um varejista que você está atendendo, como é que a sua equipe trabalha com ele? Porque esse é um dos pontos também, a história do CRM, às vezes acontece muito isso. Quase que, não é abandono, o termo não é correto, mas começa a gerar uma distância, quer dizer, se contrata a ferramenta, se coloca dentro da companhia e depois parece que ou ela se perde lá dentro, por falha, às vezes, do próprio varejista, não é culpando ninguém, ou a própria relação do dia a dia fica distante. Como é que a Open trabalha esse cliente, olhando a verdade, esse varejista? Como é que ela está junto desse varejista? Esse é um ponto bem importante, né? De novo, a gente está no mercado americano. O mercado americano, a pessoa pinta a sua casa, né? Ela muitas vezes constrói, ela aprende a consertar seu carro. Então eles executam muito as coisas. No Brasil isso é um pouco diferente. A gente aprendeu isso ao longo do tempo. Então a gente criou uma estratégia muito próxima, principalmente no início, para o varejista começar a entender como é que é a operação. Então a gente tem uma reunião principal de onboard, a gente tem treinamento, as primeiras reuniões de performance são mais curtas, para ele começar a entender e perceber aonde ele precisa graduar dentro da plataforma. E além disso, a gente faz esse acompanhamento mensal com todos os nossos clientes para que eles possam entender e ver onde é que está o resultado. Agora, é super importante ter alguém que possa estar no dia a dia acompanhando também isso. Se não tiver, a gente pode até ajudar e auxiliar para que isso aconteça. Mas é fundamental. É, o que às vezes a gente percebe com a experiência, conversando com o mercado, é que às vezes existe uma sensação que se eu não tiver um CRM ou não tiver uma ferramenta, eu estou fora do mercado. Mas para que você precisa disso? Onde você utiliza isso? E esse acompanhamento é fundamental. A gente entendeu isso aqui dentro e hoje a gente está próximo para conseguir fazer com que isso ocorra. Eu tenho uma frase que é dita desde que a gente começou aqui no Brasil, que é: a fidelidade do consumidor, do meu contratante, é a minha fidelidade. Porque se eu não consigo fazer com que
o consumidor se fidelize ao supermercado, no caso do exemplo que a gente está dando aqui, a chance desse cliente continuar com a minha plataforma diminui do meu trabalho. Então, um dos nossos principais valores dentro da Open é a foca no usuário. O contratante ele é o mais importante, mas o consumidor é rei. Por isso que eu trago essa visão que eu não posso olhar ou só para a indústria, ou só para o varejista, ou só para o consumidor. Eu tenho que conseguir construir isso de uma forma saudável para todos. E é nesse ponto que eu vejo muita gente pecando. Eles querem muitas vezes uma estrutura que é muito boa para o varejo e esquecem do principal ator dessa história, quem é rei, que é o consumidor. Então, a gente ajuda muito a pensar também nesses casos. Por exemplo, já teve gente que chegou, eu quero dar 5% de cashback. Tá bom, o produto custa R$ 100. Ele vai dar muitas vezes, ticket médio, R$ 100. Ele vai dar às vezes R$ 5. Isso move o consumidor? Isso faz uma pessoa trocar de uma empresa e ir para outra? Às vezes não. Né? Eu tenho um grande amigo que fez uma compra, por exemplo, numa marca conhecida de móveis. Ganhou um valor significativo de cashback. Aí ele foi e fez uma compra, logo na sequência. O cara nem precisava muito, mas o valor era tão grande que eu não podia perder. Né? E ele voltou e fez a compra. O que aconteceu? Ele ganhou um outro cashback também no valor significativo. Ele falou, cara, eu não posso perder esse valor de novo. Voltou, fez a terceira compra e ganhou o quarto. Aí ele falou, não, é exatamente esse o objetivo. Né? Eu não vou voltar lá porque esse é o ciclo que realmente quer. Mas a minha ideia aqui é mostrar que a percepção de valor foi tão grande por esse consumidor que fez ele voltar 3 vezes. E é nisso que a gente ajuda, trazendo a nossa experiência, o que a gente já viveu, a direcionar o varejista. Não é nunca uma imposição, ele que vai escolher. A gente costuma dizer que a gente trabalha junto com eles, né, tentando entender a dor, qual é o objetivo que ele tem, o que ele gostaria de melhorar, para tentar, junto com ele, traçar a melhor estratégia para atingir o objetivo dele. Então, na realidade, nós estamos falando aqui em fidelização, né? Exato, Então, exato. essa é uma discussão clara. Quer dizer, nós estamos querendo fidelizar esse consumidor, quer dizer, fazer com que ele realmente seja fiel à marca, ao produto, mas principalmente ao varejista. Que esse, para mim, é o foco principal que a gente deveria ter, na realidade. E um detalhe importante é fidelizar de forma orgânica. Sim. Não é fidelizar por imposição. Isso. Né? Eu vejo alguns aplicativos, a gente até estava conversando sobre isso um pouquinho antes de chegar aqui, impondo o cliente baixar um aplicativo para ter um benefício. Não, o cliente precisa ter vontade de baixar o aplicativo. Então, por exemplo, você pode ter uma estratégia do qual você, se você quiser que o cliente baixe o aplicativo, ele poder, sem o aplicativo, utilizar. E você estimular oferecendo mais benefício para ele, se ele tiver o aplicativo. É como funciona nos Estados Unidos, né? A NRF falou muito nisso. Porque todo mundo quer que o cliente use um aplicativo. Sim, porque é bom para quem? Para o varejo, para o varejista. Ele se esquece do consumidor, porque às vezes pode ser um problema. Às vezes, para resgatar, você tem que baixar um aplicativo. Então, imagina aqui no nosso país que às vezes as pessoas não têm muita memória dentro do seu telefone. Como é que ele faz para ter vários ou todos os aplicativos? Né? A gente tem que instalar e tirar. Agora, se ele admira, ele instala e deixa ali dentro, continua dentro da operação dele. E aí você consegue essa fidelização que a gente chama de fidelização orgânica, que é a última letra do CRIRF. Né? Então, vou resumir de uma maneira rápida aqui para gente, que eu não falei do recuperar. Né? O CRIRF é capturar, reter, influenciar, recuperar, comunicar para você fidelizar. Então, a gente atua, como eu falei, desde do início de uma jornada de compra, durante a jornada de compra e pós jornada de compra, onde a gente atua mais. Então, capturar a gente já falou, o reter a gente já falou, o influenciar a gente já falou, inclusive com apoio da indústria, e o recuperar. A gente começou a perceber que muita gente não dá importância para aquele cliente que vai embora ou foi embora. A gente está sempre preocupado como eu trago mais clientes para minha base. O problema é que trazer cliente para a base é caro. Né? Philip Kotler, o rei do marketing, o papa do marketing, já falava isso há muitos anos, 5 a 7 vezes mais caro você conquistar um cliente do que você retê-lo.
E não dar tanta atenção ao momento que o cliente não vai voltar significa estar perdendo dinheiro. Então a gente criou, também através de toda uma inteligência, um algoritmo, tentar entender o momento do churn do cliente. O churn é aquele momento que o cliente não vai, ou ele não vai voltar a comprar mais, ou ele vai levar muito tempo para voltar a comprar. Então imagina que a gente detectou numa determinada marca que o churn é com 90 dias. A gente tem uma funcionalidade onde ele arrasta só um botãozinho para o lado, determina quanto ele quer gerar de benefício. E aí veja, a gente não está falando aqui de cashback, está falando de geração de crédito. Com 90 dias, esse cliente individualmente vai receber esse crédito, que essa marca, essa empresa determinou, com prazo de validade que ela determinou, com uma mensagem que pode ser algo como: fulano, estava com saudade de você, senti sua falta, acreditamos R$ 30 aqui para você, 40, 50, 100, a marca que decide, para você fazer uma compra para a gente em 20 dias, 10 dias, 30 dias, também é a marca que decide. A gente começou a ver resultados bem significativos, trazer em torno de 3 a 8% dos clientes que estavam no momento de não voltar a comprar, de gerar o churn. Se por acaso ele não voltou, a gente pode ter opções com 120, 180, 360 dias. O que eu costumo dizer é que com essa funcionalidade, o churn ele vai ser minimizado de forma automática. Ninguém precisa ficar se preocupando o momento de fazer. Por quê? Porque a inteligência que a gente criou, ela é de forma individualizada. Eu acompanho a compra desse consumidor durante o período de tempo dele e vou estimulando com as configurações que foram realizadas pelo varejistas. E aí, passou esses 12 meses, tem o que a gente chama de base nativa, tem gente que chama de base morta, né? O cliente que não voltou e tende a não voltar mais. E parece pouco isso, né, Barral? Mas conversando com um grande varejista esses dias, ele falou: Ferrari, da minha base, só 20% compram. 80% não compram mais. Isso não é comum, tá? Muitas vezes, tá? E é petróleo. Ele tem ouro ali. Ele precisa garimpar esse ouro. Ele precisa garimpar de vez em quando. Então ele está deixando o ouro pro lado. E aí, quando o cliente passa de 12 meses, o que a gente faz? A gente trabalha com datas especiais para tentar reativar essa base. Como? Gerando crédito também para esse consumidor, para que ele realize uma nova compra. A gente tem dados surpreendentes, de 2 a 5% dessa base tem voltado que não voltava a comprar. Mas, obviamente, tem estratégia por trás. Tá? Então, esse é o R do recuperar. O C é de comunicar. O que a gente fala aqui, comunicação é fundamental. Então, dentro da nossa operação, a gente trabalha muito com e-mail. Por quê? Porque tem muita gente que usa e-mail. As pessoas falam: o e-mail está em desuso. Não, não está. Quem é corporativo usa muito e-mail. Né? Eu, por exemplo, sou um cara que uso pouco SMS. No e-mail eu acesso um pouco mais. E o WhatsApp? Então, essa régua tem vários pontos de contato para a gente poder comunicar, né, em determinados momentos, tanto após uma venda ou após o incentivo, que a gente chama, para poder comunicar com o consumidor. Eu costumo dizer que fidelização ela não acontece só no momento da compra, né? Ela é uma jornada. Né? Muitas vezes ela acontece entre uma compra e outra. E o que você faz nesse espaço de tempo? Comunicar é fundamental para você ajudar a fidelizar. E o último é o F, que é o de fidelizar. Então a gente hoje tem resultados muito claros de quem utiliza a metodologia CLIRF de melhora em todos os seus resultados. Isso a gente tem através de dados. Eu acho que essa visão é importante, porque o que a gente, de uma certa maneira, vê é que o termo ficou muito, vamos dizer, popular, mas popular de forma negativa, porque ser popular não é problema. O problema é ser de forma, quer dizer, não digo negativa, mas é mal informada. Quer dizer, o objetivo ela ficou confuso. Então, acho muito simples, né? Ela não tem uma inteligência. Isso. Então, por isso que é importante, e aí vocês entenderem também, quem está assistindo, quem me conhece principalmente, que eu sou uma pessoa que eu costumo estudar profundamente os lugares onde eu vou participar, para entender. Quando a gente começou a conversar em Ferrari, eu tinha uma visão de cashback normal,
como todo mundo tem, eu vou na loja de roupa, ele me manda essas coisas todas, de vez em quando eu recebo 3, 4. Mas quando eu comecei me inteirar do produto como um todo, da visão de gestão, porque aí eu estou olhando uma outra coisa, eu não estou olhando o produto, mas a gestão desse produto, eu comecei a ver as diferenças. E é importante dar essa segurança para quem está ouvindo de que existe por trás, não é só uma inteligência, mas uma gestão do negócio como um todo, porque inteligência artificial está aí, todo mundo brigando, todo mundo sabe aí, é governo americano, chinês, essa confusão toda, mas e a gestão desse tema? As empresas não estão preparadas muitas vezes para isso. Internamente, as suas ferramentas, as suas equipes, existe ainda um impacto de como isso vai afetar o meu consumidor e, consequentemente, a minha empresa, isso está claro. Ninguém sabe direito, quer dizer, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, mas é importante que a gente transmita, principalmente no caso aqui, você como o fundador e criador da Open e eu como conselheiro da Open, a visão de que a Open ela quer ser uma parceira desse varejista, quer dizer, entender de que melhor maneira ela vai atender esse varejista, principalmente no que tange a essa fidelização do cliente, porque no fundo é isso, quer dizer, todo mundo aqui quer que o cliente volte constantemente, compre os produtos, a indústria do mesmo lado também quer isso, que compre seus produtos e que a gente busque um resultado melhor para a indústria, para o varejista e para o consumidor, que todos se sintam de uma certa maneira ganhando e que não é um jogo fácil. Porque tem sempre uma dicotomia, né? Quem está ganhando está perdendo, quem está. Não. A gente tem que buscar uma solução que todos ganhem. Eu acho que é um pouco da visão que a gente está tentando trazer aqui e que acho que é importante consolidar isso, porque senão fica sempre aquele ponto. Como é que o varejista tentando pensar como é que ele vai trazer o cliente se sentindo explorado muitas vezes, tá? A verdade é essa, e as ferramentas subutilizadas. Então a gente precisa realmente ter esse suporte, principalmente da equipe da Open, para que o varejista se sinta seguro de que ele está fazendo a melhor utilização da ferramenta, porque no fundo é isso que acontece. Será que eu estou usando a ferramenta certa? Porque ela tem um custo, eu vou pagar, como você falou, existe um retorno, mas existe o custo. E a cabeça do custo, às vezes, é maior do que o retorno. Sim. Então, muitas vezes, o pessoal olha o custo, mas não olha o retorno. Por que ele não olha o retorno? Porque ele não tem a visão desse retorno. Ele não consegue enxergar esse retorno. Então, acho que é um pouco que a gente tem que provocar vamos dizer, nesse grupo de varejistas que estão pensando nisso aí. Por isso que é importante até citar aqui, não citando empresas, mas citando segmentos que você já tem uma atuação forte. Quer dizer, eu acho que é importante, vamos dizer assim, quem está nos assistindo entender onde é que você já está, de que maneira está atuando. Eu acho que é Legal, bacana. legal. Quando você falou de custo, eu sempre costumo dizer que a Open é investimento, né? Por quê? Porque ela traz resultado. Mas como assim ela traz resultado? A gente tem, como eu falei, a gente tem um dashboard muito transparente. Ele vai visualizar o faturamento incremental, ele vai visualizar quanto que é o desconto máximo, ele vai visualizar a taxa de retorno de cliente. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Novamente, a fidelidade da Open Cashback está ligada à fidelidade do consumidor do nosso cliente, né? Então a gente olha e a gente ajuda para fazer, para apresentar os resultados, né, para esse varejista. É, o outro ponto que você perguntou, a Open ela nasceu de forma agnóstica, né? A gente já conhecia muito a operação, né? A gente nasceu nos Estados Unidos em 2015, então a gente teve parceiros, né, lá fora de todos os setores. Então a gente já nasceu com cashback por produto. Não existe no mercado americano você oferecer cashback sem ser por produto, né? A Apple, por exemplo, não permite cashback em celular, né? Por que eu vou dar cashback num produto que é líder de venda, né? Então a gente já trouxe para cá, trazendo essa experiência, e a gente já conhecia muito bem as variáveis que eram importantes serem configuradas, personalizadas pelo nosso contratante,
para que ele pudesse traçar as estratégias, né? Então a gente atua hoje, por exemplo, no mercado de bens duráveis, um dos líderes do mercado é nosso cliente. A gente tem um dos supermercadistas mais famosos do Rio de Janeiro. A gente, inclusive, está fazendo um desenvolvimento específico para eles, solicitado por eles. A gente tem a quarta maior rede de farmácias do Brasil. Temos varejo de moda, introduzimos varejo de moda em alguns dos maiores players do mercado. Atuamos com empresas de fast food, atuamos com empresas de casa. Então, é muito amplo onde a gente consegue ajudar, né? Eu costumo dizer, pelo fato da gente ser essa plataforma que foi pensada para atender o varejo e configurável, ou seja, eu consigo atender uma empresa de bens duráveis que tem, às vezes, o retorno de um cliente a cada 2, 3, 4 anos, como eu consigo atender o supermercado, que muitas vezes o cliente volta a cada 10 dias ou menos, né? E isso só é possível porque as variáveis são possíveis de serem configuradas, tá? Então, acho que dentro de mercado, Barral, a gente consegue aí navegar na grande maioria dos setores, tá? Óbvio que os resultados são Sim. diferentes, né? Não é o mesmo resultado, né? O cliente que compra uma televisão ou uma geladeira, ele não volta em 30 dias para comprar. Então, isso tem que ser estratégico. Qual o prazo de validade para quem compra uma geladeira e o cliente que compra num supermercado, né? A gente tem a inteligência para ajudar a fazer isso e o expertise da equipe também para ajudar a determinar essas Quer dizer, variáveis. conhecer o seu cliente. Conhecer o nosso cliente. Exatamente. Esse é o ponto fundamental do processo. Sim, eu acho que a gente tentou aqui, vamos dizer assim, nesse bate-papo, falar um pouco do produto, da empresa, da seriedade do que é que está se buscando. E, de uma certa maneira, eu me sinto muito tranquilo. Acho que a provocação de fazer essa conversa foi muito para a gente realmente tirar um pouco esse estigma do que é isso, do que é aquilo, de como se encara, porque eu mesmo, e você sabe disso, no início tinha um certo, não só receio por não conhecer, mas receio de dizer assim, pô, eu quero me vincular a isso, porque tem esse detalhe, porque você se vincula ao quê? A que produto eu estou me vinculando? A que ferramenta eu estou me vinculando? De uma certa maneira, a gente tem que entender primeiro do que eu estou tratando para poder me vincular. Eu acho que esse é o aspecto fundamental nessa abordagem que a gente está fazendo aqui. E eu só tenho a agradecer esse bate-papo, porque isso, de uma certa maneira, me ajuda a conhecer melhor a empresa e o produto, mas também me faz poder pensar em possíveis soluções para os meus parceiros varejistas, mas até para a indústria, como é que a gente abre a cabeça do que pode acontecer, como a gente aproveitar melhor esse aspecto. E também como consumidor, de uma certa maneira, eu entendi agora como eu vou usar melhor o meu cashback, que eu recebo de outros lojistas, o que seja. Porque no fundo é isso. Quer dizer, eu recebo, a maioria das vezes que eu recebo aqui, eu muitas vezes não uso, porque eu não tenho a explicação do porquê. E eu também não sei por que eu vou comprar, porque é que você falou, dependendo do segmento, o nível de retorno, quer dizer, o nível que a pessoa retorna para o segmento é diferente. Sim. E muitas vezes o outro lado, que é o varejista, seja qual é ele não está olhando para isso. Então, acho que essa parceria, e acho que é importante essa ideia de você ser, não, o termo que você falou, agnóstico, é importante, mas o termo de você estar junto com o varejista, para mim, é importante, porque não é uma venda de um produto. Tá? Você não está vendendo um produto, você está entrando no negócio, entendendo o negócio e vendo qual a solução melhor para aquele negócio. Acho que o ponto é esse. É bacana. Esse ponto que você tocou, Barral, é super interessante, né? Para quem não sabe aqui, a gente fez né, uma primeira conversa, aí teve uma segunda conversa, aí na terceira conversa que o Barral começou a se interessar, né, para vir para o nosso conselho. Então, realmente ele fez esse estudo, né, para tentar entender, né, o que era o nosso diferencial, o que a gente fazia, por isso que a gente criou esse simulador. E uma das coisas que eu acho muito importante dizer assim, como a gente tem esse conhecimento, é, é, é difícil do meu lado, assim,
saber que tem muito varejo que pode ser ajudado. Tem muito varejo que está deixando muita oportunidade na mesa, sabe? E, de novo, a ferramenta não é custo, ela se paga. Então, não é que eu queira vender, eu entrego o resultado. Né? É automático, eu quero ajudar. Eu sei que tem oportunidade que, nesse exato momento que a gente está falando aqui, está sendo deixado de lado. Tem ouro que está ali para ser minerado e não está sendo. Né? E a gente pode ajudar. E é nesse ponto que a gente quis se juntar a você, porque a gente sabe todo o teu histórico, o teu know-how, a tua influência, né, e o respeito que o mercado tem por você, para ajudar a gente a conseguir ajudar cada vez mais varejistas e conseguir implementar algo que a gente tem certeza que a gente ajuda o varejo, o consumidor e a indústria. Eu acho que esse é o ponto. A gente consegue fazer algo de forma a ajudar aos 3 participantes do mercado. Bom, eu acho que a conversa foi legal, acho que é bacana. Eu acho que o que eu queria também deixar como mensagem aqui é que ninguém aqui está vendendo produto. A gente está conversando aqui para, de uma certa maneira, desmistificar toda essa história que existe e que me fez, no momento das conversas, tentar entender melhor, porque por mais que a gente seja experiente, tenha vivência no varejo, conheça o varejo, tá aí a vida inteira, mas a gente sempre sabe que a gente tem sempre que aprender uma coisa nova. E basicamente o que eu estou tentando aqui é passar um pouco essa minha experiência de conhecer melhor, para também as pessoas entenderem melhor. E aí sim, como é que a gente vai trabalhar, de que maneira, é a consequência disso aí, tá bom? Eu acho que Perfeito. a minha Barral, parte. super obrigado aí pelo seu tempo, oportunidade da gente estar trazendo aí um pouquinho mais, compartilhando um pouquinho mais de conhecimento e experiência, principalmente tua, em relação ao varejo e as possibilidades que existem. Eu espero que a gente continue junto nesse trabalho aí, tá Com bom? certeza. Tá ok, então. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.